Oi, gente. Meu nome é Mônica Martins Figueiredo. Eu faço parte do grupo da Casa Rita de Cássia do Leblon, que faz parte da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré na Rocinha. E a partir de agora teremos palestras digitais que vocês podem encontrar no YouTube, no canal do Rita de Cássia. O nosso objetivo é refletir juntos sobre as lições que nos couberam para o dia de hoje e também trazer para o lar de vocês todas as vibrações de amor de Jesus e dos amigos espirituais que tanto trabalham para nos fazer, para nos equilibrar, para nos ajudar neste momento. Então vamos começar. Se vocês quiserem, vocês podem pegar um copinho de água, botar próximo a vocês agora nesse momento, e a gente pode vibrar para esta água, para ela seja fluidificada para a gente tomar ao final, tá bom? Fica a cargo de quem quiser. Bom, vamos começar então com a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e juntos. Nosso Senhor Jesus Cristo, nossos amigos espirituais, espíritos de Rita de Cássia e toda a sua falange, Maria de Nazaré e toda a sua falange, estamos aqui juntos para refletirmos juntos sobre os estudos que nos couberam no dia de hoje. Pedimos a companhias e as intuições dos bons espíritos responsáveis pela reunião pública do Rita de Cássia e pedimos também que nossa reflexão seja cada vez mais clara, permitindo que a gente transforme as nossas ações, nossos pensamentos, num pensamento mais cristão, mais amoroso e mais fraterno. Graças a Deus. Então vamos começar a nossa reflexão do dia de hoje. A minha reflexão, que nos coube trazer para a gente refletir junto, está baseada no texto Convivência com Jesus, que é um texto de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, que está no livro Luz nas Trevas. Esse texto é super interessante para o dia atual, apesar dele ter sido escrito em 2017, e eu convido a cada um de vocês refletir junto comigo. Eu estou aqui, vocês estão aí, mas juntos a gente vai refletindo e a gente vai criando condições melhores para a gente ficar mais em paz, mais feliz, mais tranquilo. E esse texto da Joana está mais ou menos dividido em 3 pedaços. Os 2 grandes pedaços, um fala sobre a situação atual, que é onde a gente vai começar, e o outro fala como a gente faz para melhorar a situação da gente convivendo com Jesus. Então vamos começar refletindo o que a Joana nos traz do que é a situação atual em que estamos. Então a primeira coisa que ela traz, ela fala: dizes que quase impossível manter uma mente em clima de equilíbrio face às invitações aberrantes para o prazer e consequente desgaste existencial no qual se encontra a sociedade contemporânea. É verdade, a sociedade da gente está doente, gente? E muitas vezes a gente realmente dá essa desculpa, que a gente não consegue abrir mão dos convites ao prazer. A gente foi ainda muito acostumado a dizer que está fora do nosso poder de quando a gente é convidado a alguma coisa. Só que nós, espíritas, que já refletimos bastante sobre isso, a gente sabe que a nossa vida é baseada nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Então, a gente pode passar a fazer melhores escolhas quando o prazer ou a vida material vier nos convidando a coisas extremamente materiais. A gente pode contrapor e fazer escolhas espirituais, fazer escolhas de espírito imortal. E é isso que a gente vai começar a conversar sobre baseado no texto da Joana. Pois Joana traz: em toda parte as paixões subalternas explodem com vigor, levando os indivíduos a comportamentos inexplicáveis. Não fosse o baixo nível emocional que se encontram, aumentando a violência, o sexo exaltado e disputado, como se fosse um uso exaustivo. Realmente é verdade. A nossa vida hoje em dia
tá super assim, né? É super agitada. O tempo todo a gente está querendo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. E quando a gente faz isso, a gente muitas vezes o faz no automatismo, né? A gente não escolhe, né? A gente não pensa, a gente não raciocina. E como a gente tem dentro de nós ainda alguns resquícios de emocionais não tão claros, não tão em luz, a gente se deixa levar por isso e acaba dando valor alto à violência, ao sexo, né? E esse desgaste das nossas energias, ele está muito ligado por uma baixa educação que a gente tem hoje em dia, né? A gente deixou que os nossos parâmetros de educação estivessem invertidos, né? A gente dá mais valor à vida material do que à vida espiritual, né? A gente escolhe mais baseado sem perceber que a nossa vida é uma vida espiritual, é uma vida que um dia seremos felizes, como Jesus nos explicou. E o que é isso, né? A gente facilmente, eu vou falar algumas coisas aqui, vocês vão ver que isso realmente acontece no nosso dia muito, né? A gente glamoriza as coisas erradas, dá valor às coisas que não são certas, dá valor àquela coisa do jeitinho brasileiro com as coisas. A gente dá valor até às falas erradas, né? A gente sabe falar a coisa corretamente, mas virou uma piadinha falar errado, falar com português errado, e a gente valoriza isso, né? A gente não valoriza mais falar baixo, já perceberam isso, gente? A gente valoriza hoje em dia falar alto, berrar. Antigamente a gente tinha claro que falar baixo era ser educado. A gente feria menos o ouvido das pessoas. A gente ouvia mais e falava menos, né? A gente valoriza hoje a gente ser intolerante. A intolerância, a opinião própria o tempo todo, eu estou certo, o outro está errado. O julgamento do outro. São coisas que a gente valoriza cada dia mais, né? A gente cada vez mais, não respeita o espaço do outro, né? A gente não respeita a opinião do outro, né? A gente acha que o outro está errado, eu sou a certa, e ao mesmo tempo eu nem me abro para a discussão do cerne da questão. A gente se fecha e acha que aquela é uma verdade, né? É a minha verdade. Só que a gente não está aqui para um mundo individual, gente. Nós vivemos em sociedade. A gente veio numa família. Então, essas glamorização de falar errado, dos hábitos fracos, de falar alto, de ser intolerante, de ser entender todos os assuntos, estão nos tirando a nossa paz, estão gerando doenças na nossa sociedade, né? Hoje a gente calmamente recebe uma notícia, não valida aquela notícia e passa à frente. Muitas vezes a gente recebe notícias pesadas que não precisávamos repassar e a gente repassa. A gente não está valorizando a paz de espírito. A gente não está valorizando a fraternidade. E é isso que a Joana quer nos convidar a refletir, né? Ela fala assim: as ambições do luxo e da extravagância atingem índices quase de loucura no exibicionismo virtual. Como é que é, né, gente? A gente vê tantos vídeos hoje em dia de uma ostentação desnecessária, né? A gente vê isso o tempo todo, né? A gente vê um luxo desnecessário, né? A gente vê uma extravagância, e essa extravagância sendo repassada em vídeos nas mídias sociais. O que isso acrescenta de verdade, gente, na nossa vida? O que faz, o que causam esses vídeos extravagantes, esses vídeos de luxo, que não são nós mesmos, né? A gente vende uma aparência hoje em dia na internet, no Instagram,
que não somos nós. Outro dia eu vi um filme super interessante. Era uma menina jovem e ela passa a vida dela naquele último dia de vida e ela morre, né? E aquele dia ela vai revivendo aquele dia várias vezes, né? Acorda de novo e aí ela vai fazendo algumas coisas diferentes. E ela descobriu em algum momento que alguém disse para ela, nessas várias repassadas do último dia da vida dela, que ela não era aquela pessoa. Porque, na verdade, e aí essa reflexão que eu faço, convido todos nós a fazer e que eu também trago para mim. Quem é a Mônica de verdade? É essa que eu mostro na internet? É essa que realmente vai me fazer feliz? É essa reflexão que a gente precisa fazer. Quem nós somos de verdade como espíritos imortais? O que realmente faz de mim um ser individual e que vai contribuir para que essa sociedade seja melhor a partir de agora? Vamos refletir sobre isso. Outra coisa que Joana convida a gente a refletir é sobre esse personagem que a gente acaba incitando a inveja, né? Então, eu sou uma Mônica, que não sou aquela que está na internet, aquela usa uma roupa bonita, usa joias, fala que está sempre feliz. E ela gera um desconforto nos outros que assistem aquilo, porque eles olham para aquela Mônica com um olhar de inveja. Mas por que com um olhar de inveja? Porque todos também querem estar felizes o tempo todo, usar uma roupa bonita o tempo todo, comer uma comida maravilhosa. E isso vai gerando uma doença que vai passando de pessoa para pessoa, baseado num pequeno ato meu, que, como a Joana fala aqui, essa minha possibilidade de usar os meios gera dentro do organismo social um monte de doenças, um monte de enfermidades físicas e psicológicas, e que a gente não vai percebendo. A gente não vai percebendo essa doença. A gente não percebe porque a gente vai fazendo isso nos automatismos, como se fossem simples essas atitudes, como elas fossem bobas. Mas elas não são bobas. Elas têm um impacto em mim mesmo primeiro, porque tudo que eu faço primeiro bate em mim. Toda vez que eu falo alto com alguém, eu berro, eu me imponho a minha verdade, faz mal para mim primeiro e depois vai fazer mal para o outro. A gente que já está nessa caminhada há algum tempo, espírita, cristã, a gente já começa a perceber isso, né? A gente já começa a perceber quando a gente fala alto ou tenta impor alguma coisa pela força, que isso depois dói na gente por dentro, né? Então o desconforto é a gente pensar, ai, por que eu fiz isso? A gente já não sente isso? A gente ainda faz, mas a gente já sente. E é bom que a gente já sinta essa dor, esse desconforto, porque vai fazer com que da próxima vez eu pense melhor como usar a minha voz, como usar os meus argumentos. Faz parte do aprendizado e é bom que ele já dói em nós. Mas será que a gente pensa já no impacto que isso está causando no outro? Essa minha voz alta, essa minha agressividade, essa minha falta de paciência, o que causa no outro e que esse outro pode estar causando no próximo ao lado dele, porque isso é uma cadeia. E se há quem pense que só o mal reverbera, realmente causa isso, mas o bem não, o bem reverbera. O bem reverbera muito mais do que isso. E como eu ia falando desse filme que eu vi, a menina foi percebendo que ela não era aquela pessoa daquele dia. Ela foi sendo levada por vários momentos da vida dela a se transformar numa pessoa que não era a pessoa que ela gostaria de ser. E não era a pessoa que ela queria ser lembrada quando ela desencarnasse. É porque ela não era aquela pessoa? Não. É porque às vezes a gente ainda está indo no vai da valsa. A gente já tem algumas condições melhores para escolhas melhores na vida, mas a gente ainda segue por um caminho meio esquisito.
porque aquilo ainda não está sedimentado em nós, né? Outro dia eu estava falando com meu sobrinho sobre isso, né? Sobre esse momento que a gente está passando da quarentena e sobre as mudanças que a gente está causando em nós, né? Em nós mesmos. E eu estava falando para ele, poxa, a gente vai sair melhor disso. Ele estava falando para mim, eu falei, tomara, amor. Tomara que a gente realmente consiga sedimentar essas mudanças em nós, porque a gente sabe que a gente faz as coisas, faz de novo, e às vezes a gente ainda bobeia, né? A gente ainda escorrega no caminho que não é o melhor de todos. Então a gente precisa realmente sedimentar essas mudanças, né? E essas mudanças, a Joana termina a última frase desse primeiro pedaço, onde fala de nós, da nossa situação atual como sociedade, falando o seguinte: se fossem adotadas as propostas de Jesus, como encontrar-se a plenitude e se poderia viver em saudável ambiente de paz. Quando eu li essa frase, eu pensei, se adotassem as propostas, então significa que nós já sabemos as propostas. Nós já temos o conhecimento de quais são as propostas de Jesus. Mas não basta saber as propostas de Jesus. Como diz aqui, a gente precisa tornar essas propostas internas em nós, plenamente em nós. E ao fazer isso, a gente vai conseguir transformar o ambiente num ambiente de paz. E ela vai explicando um pouquinho o que seria isso, né? E a primeira frase que ela fala é: procura experimentar viver um pouco mais com Jesus. E eu fiquei pensando nisso, né? Fiquei pensando, o que é viver mais com Jesus? Aí eu vou primeiro convidar vocês a pensarem um pouquinho sobre isso. Quando ela fala conviver um pouco mais Jesus, eu vou sugerir, trazer Jesus para sua casa, né? Quando eu convido uma pessoa, um amigo para vir na minha casa, uma tia, o que eu faço hoje em dia? Né? Hoje eu não convido ninguém, claro, que a gente não pode convidar ninguém. Mas se eu convidasse alguém, o que eu faço? Né? Eu vou no mercado, compro um suco para a pessoa, faço um bolinho, tomo um banho legal, ponho uma roupa legal, arrumo a minha casa, para que essa pessoa, quando vier à minha casa, se sinta confortável. E eu ponho uma música para o ambiente ficar bom. Eu pego e tento falar sobre coisas agradáveis. Eu tento ouvir bastante essa pessoa que vem à minha casa. Eu falo menos e ouço mais, porque eu quero que essa pessoa se sinta confortável e se possa dividir comigo o que ela está sentindo. É assim que a gente faz quando a gente convida alguém para a nossa casa, né? E como será convidar Jesus para a nossa casa? E eu fiquei pensando nisso, gente. Como é que eu me prepararia se realmente Jesus fosse entrar pela porta da minha casa? Efetivamente. Jesus mesmo, pela porta da minha casa. Fiquei pensando. Eu também limparia a casa para a chegada de Jesus? Sim, eu também limparia a casa. Eu compraria comidas para servir a Jesus? Não, acho que não. Mas eu poria uma música boa, tranquila, talvez uma Ave Maria de Gounod, para que a casa vibrasse em amor? Acho que eu faria isso. Será que eu poria um incenso para a casa também ficar cheirosa para receber Jesus? Eu acho que eu também faria isso. O que mais eu precisaria fazer para receber Jesus? Bom, uma das coisas que eu pensei que eu teria que fazer é ficar mais calmo para receber Jesus. Eu tentaria falar mais baixo com Jesus. Eu tentaria ser mais gentil com Jesus. Eu tentaria mostrar o melhor do que eu sou para Jesus. Não para mostrar uma outra Mônica, mas para mostrar o que eu já adquiri como ser espiritual, fraterno, amoroso para Jesus. Só isso? Não.
Porque com certeza, ao ele entrar na minha casa, talvez eu ficasse com vergonha das coisas que eu sem querer fosse fazer, que não eram as melhores. Então eu me cuidaria mais, eu me vigiaria mais, para ser mais fraterna, mais cristã. E é esse convite de Jesus na sua casa que Joana quer fazer. Convida Jesus para sua casa. Muda as suas atitudes na sua casa. Muda os seus pensamentos na sua casa. Muda a vibração na sua casa. A gente já recebeu um empurrãozinho disso, gente. Quando a gente foi convidado, né, pelas autoridades para o isolamento social, ele já nos propiciou a estar em casa mais tempo, cuidar da nossa casa como a gente nunca cuidou antes e cuidar de nós, né? A gente corre menos, então a gente tem mais tempo para nós mesmos, a gente tem mais tempo para ler um livro, a gente tem mais tempo para ouvir uma boa música. E é isso que eu acho que a gente consegue começar a mudar em nós mesmos, num ambiente controlado, né? Para que a gente possa conviver com Jesus mais tranquilamente, né? Joana fala algumas coisas aqui que eu vou ler exatamente, porque é super interessante. Ela fala: acalma as ansiedades por um tempo e silencia. Eu tenho feito algumas coisas aqui em casa para acalmar as ansiedades, né? Não faço o tempo todo, às vezes bobeio, mas são coisas que são boas, né? Eu voltei a incluir leituras diárias de livros edificantes. Então, todo dia de manhã, eu pego e abro um livro. Aqui em casa eu uso Fonte Viva, né? Leio a lição. Leio em voz alta, para eu mesmo ouvi-la, né? Eu pego, reflito sobre aquela lição. Converso com meu marido sobre ela quando ele está comigo. Às vezes a gente acorda em um horário diferente. Outra coisa que eu passei a fazer, que é uma coisa que ajuda a acalmar, tranquilizar o coração, eu comecei a fazer yoga. Escolhi um canal do YouTube e faço umas aulinhas de yoga para principiantes. Comecei a acalmar a minha respiração para eu ficar mais tranquila e ser mais fácil conviver com Jesus neste momento. Eu tentei ir limpando a casa, né? Coisas que eu nunca mexi na minha casa, hoje eu mexo. Vou lá, mexo aquele cantinho, vejo o que ele pode ser mais limpo, se tem coisas ali que eu não preciso mais e que eu vou dispensar para doar depois para outras pessoas. E faço isso sem ansiedade, um pouquinho a cada dia. Eu vou cuidando da minha casa física. E da mesma maneira, isso eu cuido da minha casa espiritual. Porque no momento que eu olho aquele cantinho, olho para ele, tiro dali o que não me serve, eu reflito o que tem dentro de mim que não me serve mais. Eu olho para mim e vejo: Mônica, será que você está sendo egoísta com essas coisas? Reflito sobre isso. Eu vou alimentando o meu ser com essas reflexões sobre a Mônica que eu não quero mais, mas que eu sei que ela ainda existe dentro de mim, né? Então a coisa do cuidar faz com que a gente cuide fora e cuide dentro. Esse momento também é um momento que nos convida a gente ser fraterno. Aí você fala: Mônica, fraterno como? Eu estou sozinha em casa, moro sozinha. Existem maneiras de você ser fraterna mesmo sozinha. Ligue para as pessoas que você não tinha tempo para ligar antes. Converse com elas. Deixe elas falarem enquanto elas quiserem. Dê a sua mensagem otimista para elas. Isso é ser fraterno.
Pô, nós estamos numa época onde vídeos ajudam muitos outros, ligações de vídeo. Com certeza alguns amigos seus não sabem usar. Gaste um tempo, mesmo que seja difícil, ligando para eles e fazendo passo a passo para eles poderem usar essa tecnologia e estar mais próximo dos que amam. Porque ver a imagem do outro ajuda muito, gente. Gaste esse tempo com isso. Gaste tempo com o seu companheiro dizendo que você o ama, mesmo que ele more numa outra casa. Gaste tempo vendo os vídeos, as fotos antigas que alimentam seu coração e divida com seus amigos do passado. Isso faz um bem que você não tem, imagina quanto. Veja quantas opções de fraternidade você tem. Estou dando poucas, tem gente que está se botando disponível para fazer compras para as pessoas idosas do prédio. Tem gente fazendo das coisas mais diversas, estão olhando para a sua conta bancária e descobrindo que elas podem ajudar comunidades que nesse momento não têm emprego porque, pela sua condição, fez com que elas ficassem sem o seu emprego, sem o seu ganho e, por conseguinte, sem a sua comida. Tem várias oportunidades de você ser fraterno e elas brotam na sua frente. Basta você as escolher. Basta você se colocar disponível. Estar disponível para esta mudança. Olhando para o outro. Percebendo o quanto você pode fazer essa diferença. E tem uma coisa que eu acho que é super legal da gente fazer. Entender que o outro, eu posso querer ajudá-lo, mas ele nem sempre está naquele momento de ajuda. Entender que as pessoas são diferentes, cada um está no seu momento. E se eu oferecer ajuda e não for essa hora e ela não estiver disponível, eu entender também. Eu estar aberta às diferenças dos outros e entender que cada um tem direito a fazer suas escolhas pessoais e que elas fazem parte do dia a dia da gente. Isso é conviver com Jesus. Né? Nesse texto de Joana, ela explica com quem Jesus escolheu para conviver. Né? Porque a gente pensa, um ser de luz, ele só tinha em volta dele seres de luz. Não é verdade, ele escolheu as pessoas mais simples, os ladrões, as prostitutas, toda sorte de pessoas. Então ele não fez escolhas, na verdade. Ele estava com todos que quisessem estar do lado dele ou todos que ele achava que pudessem ajudar. Isso é uma reflexão que a gente pode fazer quando a gente pega e separa quem você acha que realmente vale a pena a gente conviver. Por que vale a pena a gente conviver com uns e não com os outros? Ah, porque aquele é a pessoa muito chata, porque aquela pessoa é assim, porque aquela pessoa é assada. Não, gente. Vamos estar abertos para essas convivências que são diferentes de nós mesmos, mas abertas no momento de entender e de aceitar e ver as coisas boas que a gente pode conviver, receber, trocar, né? Eu sempre, quando eu penso na doação de alguma coisa, eu sempre penso que a doação é uma troca. Eu dou, mas eu recebo outra coisa. E é isso na vida o tempo todo. E a gente tem que poder olhar para as pessoas que estão à nossa volta, sem julgamentos, e entender que cada um deles tem algo para nos dar. E nós para dar. E essa troca tem que ser fluida, amorosa, fraterna, gentil, sem imposições, sem eu ser uma pessoa que sei tudo. Porque na verdade eu não sei nada. Toda vez que eu falo no rito, eu falo a mesma coisa. As pessoas falam, ai, tá lá no pedestal falando, sabe muito. Não, eu não sei nada. Toda vez que vem um texto para eu falar, refletir, é porque eu sou a primeira pessoa que preciso desse texto. Preciso dessa reflexão, gente. A reflexão, ela vem para nós todos, porque a gente está nessa hora. Porque a hora é essa. Né? Já pensou como é que está a natureza com esse momento que nós estamos em casa, com tudo que a gente sabe que o ser humano está fazendo por aí? Como é que está o mar hoje em dia, os rios, o ar? A gente tem só um exemplo lá de São Paulo, que o ar já mudou pra caramba, a qualidade do ar em São Paulo, tem menos carro na rua.
Tudo isso porque é o uso do homem que ele faz da natureza. Então vamos refletir tudo isso para quando a gente sair, voltar às ruas, a gente volte diferente. A gente volte num patamar, como o meu amigo fala, um outro patamar. Que a gente volte num outro patamar de ser mais feliz, de ser mais amoroso, de ser mais gentil. Vamos nos alimentar nesses dias com isso. Vamos preparar o nosso alimento com mais amor. Vamos comer mais saudavelmente. Vamos fazer a diferença, começando conosco e com os que estão à nossa volta. A gente é capaz, né? A gente não está aqui a passeio, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando eu estou falando, eu sou um pouco dura e sempre digo, não vai ser fácil. Não, não é fácil. Nenhuma mudança é fácil, gente. Eu sempre gosto desse exemplo. Quando eu não sou espírita de carteirinha, eu me tornei espírita nessa encarnação. E quando eu comecei e eu vi algumas coisas que eram muito lógicas, e aquilo para mim, eu sou uma pessoa de TI, essa visão lógica do entendimento, do raciocínio, me chamou muito ao coração, né? Gostei muito daquilo. E eu pensei, isso já sei, a partir de amanhã eu vou fazer assim, não vou mais pisar na bola nisso. Claro que eu pisei na bola. Claro que eu errei, gente. Óbvio. Porque não adianta eu olhar isso, eu entender isso e amanhã eu vou estar fazendo. Não, não é verdade. Não é fácil essa mudança. Não é, gente. Precisa que a gente persevere. E a gente precisa perseverar todo dia, toda hora. Primeiro vigiando. Vigiando o que, gente? As minhas atitudes, meu tom de voz. Vigiando os meus pensamentos. Porque não adianta eu ficar bonitona, mas só pensar coisas que estão me sintonizando com espíritos menos evoluídos. Ou menos evoluídos, seja como for que a gente pense. Eu preciso vigiar a minha mente, o meu pensamento, o meu coração, para ser menos apaixonada pelas coisas, para ter um caminho do meio, né? Ser mais flat. Mas isso requer esforço, porque eu preciso fazer isso todos os dias, né? Joana diz o seguinte: na convivência com Ele, com Jesus, a gente vai aprender a ter paciência e harmonizarmos e tornarmos um evangelho de feitos, quer dizer, de atitudes, né? A gente fala isso para os filhos, né? A gente sabe que não adianta eu ensinar para os nossos filhos, netos, sobrinhos, verbalmente. O que faz eles aprenderem é o exemplo que a gente dá em casa, né? Então é isso, a gente precisa fazer, né? Depois ela diz: lê mais os seus ensinamentos e impregna-te deles. Pegue uns livros, leia uma lição todo dia, o Fonte Viva, o Evangelho, e leia todo dia uma lição, reflita sobre ela. Se você não tiver um livro em casa, hoje a internet você consegue fazer isso, porque no Google tem tudo, gente. Tem todos esses livros de Emmanuel. Todos. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o Livro dos Espíritos. Leia todo dia. Reflita. Entenda. Alimente-se disso. Depois a Joana fala: conhecerás a razão de existir e trilharás a vida que conduz ao pouso da segurança. Essa frase é super legal, porque a gente saber que quanto mais a gente se alimentar e quanto mais a gente trilhar essa vida que Jesus trouxe para a gente como exemplo, mais vai me dar segurança, mais eu vou estar tranquila, mais meu coração vai bater no compasso certo, né? E isso vai fazer com que eu brilhe, que a minha luz brilhe para todos os lados, né? A luz do amor, da paz, né? E ela termina dizendo assim: se conseguires conduzir Jesus ao teu lar, de imediato, Ele, Jesus, irá possuindo o teu coração e tudo se transformará na tua vida.
ensejando-te a conquista da plenitude. Aí vale a pena a gente relembrar algumas coisas, né? A gente veio ao mundo simples e ignorante, né? Então, o que faz com que a gente vá se burilando e vá aprendendo e vá mudando são as encarnações que vamos fazendo dia a dia, aprendendo, voltando, caindo, seguindo em frente, né? E aí ela fala: se conduzires Jesus ao teu lar, o que vai fazer com que eu acelere o meu desenvolvimento é trazer o Jesus para o meu lar todo dia. Olhar para ele com aquela coisa que eu falei antes, como é que eu me preparo para receber Jesus na minha casa, no meu lar? É isso que eu preciso fazer, me preparar para receber ele. Todos os dias, gente. É um trabalho de formiguinha, precisa ser feito todos os dias. Mas é impossível a gente ser feliz se a gente não fizer isso. Então é esse o convite do Joana. Conduz o Jesus ao teu lar de imediato. Não vamos deixar mais para amanhã. Olha, a hora é essa. Eu não vou fazer um discurso sobre que momento é esse da humanidade, porque a gente já sabe. Então eu vou ler mais uma vez essa frase da Joana. Se conduzir de Jesus do teu lar, ao teu lar, de imediato, ele irá possuindo o teu coração e tudo se transformará em tua vida, ensejando-te a conquista da plenitude. Plenitude é a Mônica, ser espiritual, é o Paulo, a Silvana. Todos nós, seres espirituais plenos de amor, plenos de fraternidade, plenos de compaixão, plenos de paciência, plenos, felizes como Jesus nos quer, como Ele vem nos ensinar há já 2000 anos atrás. Então vamos conduzir Jesus para o nosso lar agora, de imediato. A hora é essa. E nós temos capacidade de trazer Jesus para o nosso lar. E já sabemos as ferramentas a usar para que ele se mantenha no nosso lar. E a gente se mantenha ao lado dele, seguindo os passos que ele veio nos mostrar quando esteve aqui. Eu vou terminar, eu sempre termino minhas palestras do Rita com uma música. Por que com uma música? Porque eu acredito que a vibração da música fica em nosso coração muito tempo, né? E a gente vai cantando, minando, e aquilo vai alimentando nossa alma de amor. E eu escolhi a música de hoje, uma música do Milton Nascimento. Vocês têm sorte, eu não vou cantar, eu vou falar, mas é assim. É uma música do Milton, que chama-se Maria, Maria, né? E o pedacinho que eu vou dividir com vocês é o seguinte. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Terminamos aqui nossa reflexão juntos. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi muito bom. E vamos terminar fazendo a nossa oração. Nosso Senhor Jesus Cristo, nossos amigos espirituais, espíritos responsáveis pelas reuniões públicas do Grupo Espírita Rita de Cássia e da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos nesse momento, falando sobre Jesus. Pede que os nossos corações sejam acalmados, apaziguados, tranquilizados e sejam cheios de energia, vibrações do bem, para que a gente possa, cada momento do nosso dia,
seguir em frente nos passos de Jesus. Graças.